Isso não são horas, né, de fazer live, mas enfim, essas últimas semanas tem sido bem corrido, por isso que eu não consegui aí dar continuidade com as nossas lives de segunda-feira, tive algumas alterações aí no meu cronograma pessoal, e isso acabou afetando o andamento aí dos projetos. Então hoje eu tive uma brecha, aí eu falei, poxa, vou gravar, né? Afinal, a gente passou aí pela data da transição planetária, a gente teve uma série de acontecimentos, né, e que estão culminando em uma série de mudanças, acho que em esfera individual, coletiva, e acho que tá todo mundo meio nesse processo de autoentendimento, né, nesse novo momento. Então hoje que teve uma brecha, eu falei, vamos lá, vamos gravar. Então lembrando aí que se por algum acaso você não conseguiu assistir essa live hoje, tá? Você não conseguiu ter contato com esse conteúdo hoje ou no Instagram, você pode entrar lá no nosso canal do YouTube que esse vídeo vai estar lá, tá? Ou entra também no nosso blog, aproveita o nosso blog que tem textos, a gente subiu textos novos essa semana, saberpleno.com, tá? E não deixa aí de conhecer um pouco mais do nosso trabalho. Bom, gente, hoje na verdade eu queria falar a respeito de um tema, acho que é muito mais uma experiência pessoal que eu tô passando, do que efetivamente falar sobre um tema específico, né? Eu resolvi compartilhar com vocês aí uma questão pessoal minha, um momento pessoal meu, porque eu tenho conversado com algumas pessoas, né, a respeito dessa questão de espiritualidade, de sentimento, de reforma íntima, e encontrei muitas pessoas próximas, amigos, enfim, que estão passando por um processo semelhante, né? E também nesses conteúdos que eu acabo consumindo aí no YouTube, os canais que eu acabo seguindo, como o astrólogo, já falei aqui para vocês, do Newton Schultz, os estudos do Evangelho do Haroldo Dutra, enfim, uma série de outros canais aí que a gente... Mônica Medeiros, né? Pessoas que falam sobre esse novo período aí. Meio que o discurso tá muito parecido. Então, vamos lá. Desde que a gente concluiu a data da transição planetária no dia 20 de julho, né, deste ano, de 2019, as energias, né, elas vêm tendo uma configuração diferente, elas vêm se aplicando de uma maneira mais peculiar. Eu não sei se você, dentro da sua esfera diária, está sentindo isso, está percebendo uma mudança. Talvez você não consiga enxergar uma mudança que está acontecendo, mas às vezes você sente assim, putz, tem alguma coisa estranha, né? Tem algum sentimento estranho, uma sensação estranha, enfim. Você, dentro da sua realidade pessoal, pode estar passando por um momento talvez mais introspectivo, um momento, sei lá, diferente dentro de casa, com os amigos. Isso tudo, né, é um processo que eu acho que muitas pessoas perguntaram, né, o que vai mudar com essa questão da transição planetária. A gente, inclusive, tem um vídeo no nosso canal falando a respeito disso. E uma das coisas que a gente falou é que realmente nada de fora vai mudar, né? O que vai mudar e o que está mudando são coisas da nossa esfera individual. Coisas que fazem muito mais parte e tem muito mais conexão com o nosso universo interior do que efetivamente coisas de fora. Quando a gente pensa numa sociedade, numa comunidade pertencente à nova Terra, né, que é o nome aí que esses estudiosos dão para esse novo período, a gente pensa numa esfera onde as pessoas tenham muito mais um pensamento coletivo, né, uma preocupação coletiva com relação a sair da questão das esferas individuais. E para que isso realmente se consolide, se consagre, é muito importante, quiçá essencial, que a gente consiga trabalhar um processo de renovação interna, que a gente consiga trabalhar, ressignificar, acho que essa é a palavra de ordem,
né? Ressignificar muitas coisas que a gente vem passando, muitas coisas que a gente vem sentindo. E esse momento hoje que a gente está vivendo, né? Desde julho aí, acredito que nesse segundo semestre, isso se intensifique cada vez mais. O foco, né, desse trabalho, desse semestre, é o trabalho da ressignificação. Eu não sei vocês, e aí eu vou falar de uma esfera individual de experiência minha. Eu ando num período onde muitas coisas, né, muitos sentimentos, muitas sensações, crenças que eu já trazia há muitos anos, né, desde aí da minha formação efetiva como pessoa, desde a época da adolescência, juventude, enfim. Muitas coisas nas quais eu acreditava começaram a entrar em xeque, né? Coisas que eu percebia que, não, isso, tipo, pensava assim, puta, isso é certeza pra mim, é isso que eu acredito, é exatamente assim. E essas coisas vêm mudando, essas coisas vêm tomando uma configuração diferente, e eu venho questionando muitos desses processos, mas não no sentido de descrença, né? Não no sentido de desestruturação, mas num sentido de o que realmente faz sentido, como realmente as coisas elas são aplicadas, essas crenças que eu tenho, essas coisas que eu acredito, como elas realmente participam e se aplicam aí da minha vida. Deixa eu só conferir uma coisinha aqui, gente. Eu tô de olho na conexão, porque pode ser que ela deu uma oscilada. Qualquer coisa vocês me falam, tá? Então, como as crenças, os valores, as coisas que eu tenho, que eu carrego comigo, como elas realmente estão sendo praticadas no meu dia a dia, né? Então, é um período onde eu sinto isso, já conversei com outras pessoas a respeito e que sentem sensações, estão passando por momentos muito semelhantes, no sentido, assim, de você trazer valores lá de trás, você trazer coisas que você acredita, que você realmente preza, e nesse momento tudo isso entrar num processo de questionamento. Será que é isso? Será que é exatamente assim? Será que não existe uma outra forma de fazer, uma outra forma de pensar? E aí eu acho que entra também coisas a respeito da nossa vida em sociedade. Será que essa configuração política realmente ela serve pra gente? Será que não chegou a hora da gente repensar a forma que a gente pratica a política, a forma que a gente pratica o nosso trabalho diário, a forma que a gente pratica a nossa espiritualidade, né? E aí vem questionamentos também de esferas mais profundas, mais pessoais. Quem sou eu? O que eu estou buscando? O porquê que eu estou aqui? Qual que é a minha missão? Né? E aí aquilo que anteriormente eu acreditava que era a minha missão, isso toma uma configuração completamente diferente e você começa a questionar as coisas que você acreditava. Então, primeiro que, cara, isso é um processo normal e eu acho que o nome disso é evolução. Né? A gente não tem que ter medo de mudar, a gente tem que ter medo de estar todo dia do mesmo jeito, né? Porque uma pessoa que não muda, uma pessoa que não se permite transformar e evoluir, é uma pessoa que vai estar sempre estagnada, é uma pessoa que vai ficar ultrapassada não só nas questões materiais, mas principalmente na questão espiritual, né? Porque a palavra evolução por si só já tem um sentido e um significado próprio a respeito dessas coisas. Então, eu acho que é um momento onde, se você tá passando por essa fase aí de questionamento, de reflexão, de introspecção, ou mesmo que você não esteja num processo de introspecção, mas tenha vontade de rever e ressignificar algumas coisas, alguns comportamentos que você já percebeu que não são legais ou que de alguma forma não servem mais para você, não devem mais serem aplicados aí no seu dia a dia, cara, aproveita o embalo e muda, né? A gente... A correria do dia a dia, né, ela leva a gente adotar um comportamento que, cara,
é o piloto, é o que a gente sempre chama aqui de piloto automático. A gente nunca para pensar nas coisas que a gente está fazendo ou que o resultado que eu vou ver, que eu vou ter. Na verdade, a gente está sempre reagindo às situações. A gente está sempre reagindo e a gente nunca consegue efetivamente parar e falar, não, o que eu vou responder agora? O que eu vou fazer agora? Como é que eu vou lidar com essa situação? A gente vai no automático, a gente deixa aquela reação que a gente já tá há anos fazendo, ela toma conta. Eu falo por mim mesma, porque eu tô dentro de todo esse processo, isso também é uma coisa que eu ando sentindo. A minha forma de reagir, ela é um dos pontos que eu tô questionando muito. E com um desejo fervoroso de modificar essa postura. Eu não quero mais reagir, eu quero pensar e ter uma nova ação. Porque se eu continuar reagindo da forma que eu vinha reagindo desde da minha juventude, dos anos atrás que eu vivi, eu vou continuar num looping de comportamento vicioso, um looping de comportamento negativo, né? No sentido assim, de que não vai me acrescentar nada. É aquilo, não adianta a gente querer novos resultados com comportamentos antigos. Então, eu acho que isso é o bacana do nosso processo. Às vezes, quando a gente entra em alguns ciclos, né, de idade, a gente chama dos setênios, lá tem esse processo de repensar, de ressignificar, mas eu acho que esse é meio que um período coletivo que a gente tem que aproveitar com essas transições aí de energéticas, né? A questão dos planetas hoje, quem acompanha a astrologia sabe das interações planetárias aí que também estão favorecendo esse momento, essas atitudes de ressignificação. Então, eu acho que, cara, a hora é agora, entendeu? Porque não adianta mais a gente ficar empurrando com a barriga. Tem muita coisa para rolar debaixo do tapete. A gente precisa levantar isso, a gente precisa olhar para tudo que a gente tem ignorado, né? Conscientemente ignorado e até inconscientemente também. A gente tem que olhar para essas coisas, a gente tem que começar a observar como a vida está se configurando e todas as mudanças que estão acontecendo, tá? Então, porque senão, se a gente não entrar nesse movimento, se a gente não aproveitar essa oportunidade energética de mudança e essa questão espiritual que te leva a fazer uma introspecção, a fazer uma análise pessoal, cara, a gente vai sofrer, né? Porque quando a gente não muda, a gente sofre. Isso é fato. Todo sofrimento ele provém de uma energia estagnada, ele provém às vezes de uma teimosia da gente querer observar determinadas situações e aquilo dói, aquilo incomoda e às vezes a gente sabe o que está incomodando, mas não tem coragem de mudar, porque é muito mais fácil a gente permanecer na nossa zona de conforto, né? Então, na verdade, esse vídeo, mais do que uma divisão aí de experiências, de momentos, é um convite. É um convite para que você possa aproveitar essa energia desse momento, aproveitar toda essa reestruturação energética que a Terra tá passando, que a sociedade está começando a entrar, mesmo que ainda num processo lento e gradativo, mas já está entrando. Haja visto tantas ideias, tantas coisas sendo compartilhadas de diversas formas, enfim, ainda tem muita coisa ruim, óbvio, faz parte, né, da nossa maturidade espiritual, no geral. Mas, cara, é muito importante a gente entender que enquanto a gente não começar essa mudança na esfera individual, a gente nunca vai conseguir ir para fora. A gente não vai conseguir transformar as coisas do jeito que a gente pretende, transformar a sociedade do jeito que a gente sonha e que a gente vem idealizando, tá? Então, eu acho que isso é um convite para você olhar para si, olhar para você, para os seus sentimentos, para o que você está passando hoje, para a forma que você está lidando com essas situações. E, meu,
vai, entendeu? Vai, aproveita. Se você já entrou nesse processo introspectivo, aproveita esse momento para refletir, se deixa realmente levar por esse sentimento de ficar mais no seu cantinho, não querer conversar muito, ou sei lá, querer ficar quietinho na sua casa, ou mesmo que você não esteja no momento de introspecção, mas faça esses momentos de introspecção nas horas corretas, de forma voluntária. Se você curte meditação, curte uma yoga, uma coisa assim, cara, não deixa de se dedicar para esse processo nesse momento, porque hoje mais do que nunca, todas esses comportamentos, essas ideias que a gente a velha estrutura, a velha base que a gente vem carregando, cara, isso tá muito estremecido. Acho que para todo mundo as velhas bases estão estremecidas, na própria sociedade essas bases estão estremecidas e as nossas bases pessoais também estão estremecidas. E isso é bom, porque se isso não acontecesse, como é que a gente ia readequar todo esse processo? Como é que a gente ia afinar essa sintonia? Cada um carrega consigo os seus valores, as suas crenças, a forma que você vê e enxerga o mundo e passa pelas experiências, mas existem esses momentos, né, que eu acredito que a vida te coloca em xeque, para você rever os seus valores, para você rever aquilo que você acreditava lá atrás, o que ainda faz sentido, o que não faz, o que você precisa melhorar, o que já tá legal, o que dá para fazer, o que não dá. E eu acho que é um momento mais do que nunca de respeito a si, né? De amor próprio, de você olhar para suas dificuldades, de você olhar para suas limitações e você abraçar isso de uma forma carinhosa. Falar, tudo bem, eu só consigo ir até aqui. Eu não consigo fazer grandes mudanças, mas tudo bem, eu vou me aceitar desse jeito. E gradativamente eu vou investir nessa mudança. A gente tá numa era onde um período aí do excesso de motivação, você tem que estar sempre superando seus limites, você tem que estar sempre fazendo e acontecendo. E eu acho que, cara, não é isso, né? Motivação não é isso, propósito não é isso. O propósito é uma coisa, é igual a sua crença, são os seus valores, é aquilo que você acredita e que você vai atrás, mas você não precisa estar toda hora se superando. Você tem que perceber quando esses momentos aparecem na vida, quando essas coisas aparecem no seu caminho, para que você possa aproveitar a oportunidade de autotransformação. Isso é autoconhecimento, isso é uma forma da gente se renovar espiritualmente, energeticamente, emocionalmente. Não dá mais pra gente continuar com aqueles comportamentos infantis, ideias infantis, de reações infantis de ciúmes, de raivinha, de briguinha, de cara feia. Cara, a vida é tão curta e as coisas passam tão rápido. Eu acho que outro sentimento unânime, né, das pessoas que eu converso é que, cara, esse ano voou. A gente já tá no final do ano, né? E os últimos anos têm sido assim. E eu acredito, né, isso é a minha opinião, que isso vai aumentar cada vez mais. Essa sensação de tempo corrido vai aumentar cada vez mais. Então, vamos aproveitar, vamos olhar cada segundo que a gente tem e observar e falar, poxa, o que eu posso mudar aqui? O que eu posso fazer melhor? Como eu posso me transformar? E, cara, acreditar, sabe? Acreditar. Porque se a gente entra na vibe da descrença, na vibe da reclamação, a gente já falou várias vezes a respeito disso, do pensamento cria, a forma que a gente materializa as coisas na nossa vida através do pensamento. E para quem ainda duvida disso, não precisa mais consultar só obras espíritas, espiritualistas. Hoje existem estudos científicos nas universidades federais, se eu não me engano aí, a Unicamp, a Márcia Sensitiva, eu não sigo ela, mas uma amiga minha segue e compartilhou aí
uma notícia, né, um post dela falando a respeito desse estudo, e eu realmente fui pesquisar na internet, e é um estudo que tá aí, eles estão começando a achar esse elo entre o pensamento e a materialização, e cara, isso é óbvio, sabe? Eu acho que a gente não precisa pensar muito. É só você ver e você praticar isso no seu dia a dia, você vê a mudança. Como você acordar com o pé esquerdo, que a gente fala, como isso ferra o seu dia inteiro. Ferra todos os seus planos, e quanto mais você entra nessa energia, nesse processo de reclamação, pior as coisas ficam. Pior. E a sua energia fica esgotada e você fica cansado. Então, cara, é momento de olhar para dentro, é momento de rever as suas bases, é momento de reestruturar a sua fundação, as suas crenças, o seu corpo, as suas emoções. E sem medo, não tenha medo. Não tenha medo de rever tudo isso. E se você precisar mudar, mude. Não deixe de mudar, tá? Mas faz isso com carinho. Olha para essas situações com mais carinho. Olha para você com carinho. Enfim, acho que esse é o convite aí que eu queria fazer para vocês. Um processo de autoanálise. Permitir quem tá nesse processo de introspecção, entra nesse processo e faz uma análise pessoal, rever o que precisa rever, tá? Além disso, eu queria compartilhar com vocês, dentro desse processo aí, eu acabei achando algumas fontes de pesquisa, de estudos que estão me ajudando a fazer essa reforma interior, né? A reestruturar todas essas ideias e rever os meus caminhos. O primeiro que eu queria falar para vocês, que eu achei, é esse Diário para os Ansiosos. Puta, cara, esse livro é muito legal. Para quem gosta, na verdade não é um livro, não é um conteúdo de leitura direta, ele funciona muito mais como um diário, tá? Então aqui você vê, por exemplo, ele explica para você para que serve a ansiedade. E aí tem um texto discorrendo sobre a ansiedade. E aí você tem atividades para você. Não sei se está dando para vocês verem aqui. Tem atividades para você fazer. Então, espaços para notas, espaços para você, frases para você ler e espaços para você escrever. Eu particularmente estou curtindo muito porque eu vou fazendo as minhas marcações aqui no livro, ó. E vou fazendo minhas anotações pessoais também. É um diário ativo. E isso é um processo... Aqui, ó, que legal. Você pode anotar, tem um texto de um lado, espaço para você anotar do outro. E é tipo que um diário ativo, entendeu? Você vai lendo conteúdo a respeito da ansiedade, a respeito da problemática aguda que você tem, e você vai discorrendo a respeito disso, porque ele te leva a um processo de autorreflexão e de autoanálise muito bacana. E quando a gente tá nesse processo de reforma íntima, cara, você tem que materializar. Lápis, papel e escreve. Faz um diário, se você não quiser esse livro, pega um caderno em branco, faz um diário, escreve dos seus sentimentos, escreve dos seus pensamentos, porque você precisa dar vazão para isso. Isso precisa sair de você. Não só para ansiosos, né? Apesar desse seu diário para ansiosos, eu acho que isso é num processo de autoconhecimento geral. Eu faço isso há muitos anos, eu tenho muitos livros, não só cadernos que eu escrevo conteúdos de cunho espiritual ou de estudos, mas principalmente diários, onde eu coloco os meus sentimentos, as coisas que eu tô sentindo, como eu tô vivenciando determinada fase, e aquelas epifanias que vêm, aquelas mensagens que de repente, aqueles conteúdos que você fala, cara, de onde veio isso, né? Tipo, uma frase super legal que você tá lá escrevendo, inspirado, ou faz um desenho que tá traduzindo o seu sentimento.
Depois, quando você pega esse diário, você lê ele, você se reconhece, você fala, putz, é muito legal. Às vezes eu pego diários meus de 3 anos atrás e eu vejo as minhas dores lá, algumas ainda são as mesmas, mas outras já foram superadas, então você consegue mensurar, acho que essa é a palavra certa, você consegue mensurar aí o seu avanço ou as coisas que ainda tão nebulosas, né? Então, para esse processo de autoconhecimento, isso é muito importante. Então, aproveita esse momento de introspecção, esse momento de reflexão, cria o seu diário, coloca seus sentimentos no papel. Você não precisa mostrar isso para ninguém, isso é um material pessoal seu, mas usa isso como uma ferramenta para você externar os seus sentimentos, os seus pensamentos e depois poder analisar eles, né, de uma forma mais racional, porque é uma forma de você se reconhecer nos seus escritos. E além disso, só para antes da gente entrar no outro livro, então se você se interessou por esse livro, eu vou deixar ele aí, o descritivo dele no vídeo, tá? É aqui, Diário para os Ansiosos, exercícios para aliviar o estresse e acabar com a ansiedade onde quer que você esteja. Tá aqui. Essa é a autora, Corinne Sweet. Espero que vocês gostem. E um outro livro, cara, esse é demais, sério. Não sei se vocês já... Independente da religião que você tem ou que você... A crença que você siga, eu acho que tudo que é fonte de estudo e de conhecimento vale a pena. E eu, por acaso, achei um vídeo da Nova Acrópole, que é uma escola de filosofia, tem aí no YouTube. E a orientadora, que eu esqueci o nome dela agora, estava discorrendo a respeito do Dhammapada. Esse livro aqui, esse pequeno livrinho, ele é bem fininho. É um compêndio aí, são textos que eles chamam, né, o livro das oitavas budistas. Então toda a doutrina, entre aspas, aí, as ideias budistas estão escritas nesse Dhammapada através de versos, tá? Então, cara, apesar de ser um livro, né, de determinada religião, é um livro que contém um conhecimento absurdo e tem uns insights que você lê e você fala, cara, que legal. Então, se você está nesse processo também de ressignificar seus valores, de rever coisas que você está sentindo, querer melhorar e evoluir nesse processo, cara, esse livro é essencial, é muito legal. É uma leitura um pouco mais pesada dentro dos versos, mas só o começo dele já vale. Então, eu vou até ler um trechinho aqui para vocês. Olha, eles falam, Dhammapada significa literalmente caminho da verdade. Existem outros sinônimos, como caminho da purificação ou da perfeição. Então, ele explica toda a parte dos livros originais de Buda, enfim. Para quem quer o conhecimento da doutrina budista, também é uma excelente fonte, mas para quem quer aprofundar nas questões de valores e moral e evoluir aí os seus sentimentos, é fantástico. Porque, gente, querendo ou não, o budismo, ele é uma prática religiosa, ele é uma doutrina que te leva a um processo de autorreflexão, que te leva a um processo de autoconhecimento. Então, tem um trecho aqui que ele fala das 4 verdades. E isso eu vou ter que ler para vocês, porque eu tenho repetido a leitura dessas 4 verdades várias vezes e é fantástico, porque dá uns insights doidos, ó, se liga. Desta forma, realizou, dentro do restante do texto, desta forma Buda realizou a suprema iluminação, através da plena compreensão das 4 verdades. As eternas verdades são as concepções centrais de seus ensinamentos, que são, verdade número 1, a verdade de que toda a vida é sensível e envolve sofrimento. Ou seja, e aqui ele dá o descritivo depois das verdades a respeito disso. Não existe vida sem sofrimento. Então não adianta você querer ter uma vida
feliz todos os dias, sorridente. Não existe vida sem sofrimento. O sofrimento faz parte do processo de evolução do ser humano. Segunda verdade. A verdade de que a causa dos repetidos renascimentos e sofrimentos é a ignorância associada ao desejo. Aí, traduzindo aí para a linguagem espírita, né, que a gente fala das reencarnações. Então, as reencarnações, elas acontecem por conta dos sofrimentos provenientes da ignorância, que é associada aos repetidos desejos que a gente desenvolve. Terceiro, a verdade de que se esse processo de nascimento, morte e sofrimento pode ser levado a um fim somente com a obtenção do que eles chamam de nirvana, que é o estado de uma consciência ascendida, né, de uma consciência iluminada. Quarta, a verdade de que o nirvana pode ser alcançado seguindo-se com perfeição o nobre caminho octuplo, que abrange sila, samadhi e pana, isso é, moralidade, meditação e compreensão intuitiva. Bom, salvo os termos ligados à doutrina, e eu não sei explicar isso porque não tenho conhecimento profundo a respeito, a gente tem 4 coisas aqui que, se a gente for traduzir para uma linguagem mais coloquial, mais próxima nossa, a gente primeiro vai entender que a primeira verdade vai falar para você: não existe processo de evolução sem sofrimento, ou seja, desde o momento que você nasceu você está sofrendo, e sinto lhe informar que você vai continuar sofrendo. Mas isso não precisa ser um martírio para você. É o que o Haroldo Dutra fala. Eu vi um vídeo dele essa semana que falava exatamente isso. O nosso exercício ele está justamente em a gente achar o lado bom do sofrimento. Aí você vai falar: puta, Giovana, como assim o lado bom do sofrimento? Todo o processo, toda a etapa que a gente passa, todo o processo que a gente passa, toda a etapa que a gente cumpre, ela tem um objetivo. Nada na sua vida acontece em vão, né? Nenhum sofrimento aparece no nosso caminho só para fazer sofrer. Haja visto que sempre, após uma longa fase, uma dura fase de perturbação e sofrimento, a gente se sente mais forte, mais revigorado, mesmo que a gente se sinta exausto por ter passado por aquela experiência. É um processo de renovação no sentido de uma nova estrutura. Então, é utópico a gente pensar que em um momento da nossa vida a gente não vai mais sofrer. Porque quando a gente cumpriu uma etapa, a gente resolveu um problema, outro problema vai aparecer. E depois outro problema, e depois outro problema, e às vezes vários problemas ao mesmo tempo. Mas achar o lado bom do sofrimento é justamente você olhar para aquele problema, para aquela situação incômoda, seja ela qual for, qual esfera for, e você falar: o que eu posso tirar de aprendizado dessa situação? Ela tá aí, eu não tenho muito o que fazer. O que eu puder fazer para resolver ela, óbvio, eu vou correr atrás, eu vou resolver, mas existem coisas que estão meio que a par da nossa ação, que a gente não consegue mudar. Que aí o único exercício que a gente pode fazer é o da paciência. Mas paralelo ao exercício da paciência, acho que vale a pergunta: o que eu posso aprender com essa situação? E se eu tô passando por isso ainda, será que falta alguma coisa para eu aprender? Então, e o sofrimento, às vezes, você já aprendeu tudo, o que acho que é muito difícil, né? Porque nós ainda somos seres muito ignorantes espiritualmente para falar: eu já aprendi tudo. Então, que você tenha cumprido todas as suas tarefas dentro daquela problemática é o exercício da paciência. Por si só é o exercício de você parar e pensar: a vida não é um celular, né? Porque hoje o celular a gente tem tudo na mão, na hora que a gente quer a gente acessa, a gente conversa, a gente viaja para outro mundo, conversa com alguém do outro lado do planeta. Então, a vida não é isso. Isso é o avanço tecnológico. A vida é outra coisa.
A vida, ela envolve perseverança, ela envolve paciência, ela envolve cuidado, ela envolve dedicação. E, cara, muito, muito, muito trabalho. Não existe processo de evolução sem trabalho e sem dedicação. Isso é fato. A segunda verdade que fala do sofrimento, ela ainda agrega a questão das reencarnações, né? Que a gente acaba renascendo sempre com base, sempre... como é que a palavra me fugiu? Sempre... Nossas reencarnações estão sempre conectadas a algum tipo de sofrimento, né? Seja o pagamento de algum karma, de alguma coisa, ou até mesmo por atitudes e ações que a gente toma durante essa mesma vida, né? Só que isso está sempre associado ao quê? A questão do desejo, né? Não que o desejo, a gente não está falando desse desejo corriqueiro, apesar de que eu acredito que desejo é desejo em todas as esferas, né? Mas eu acho que o ponto que a gente tem que atentar para cá é a gente estar sempre querendo mais. A gente nunca está satisfeito com o que a gente tem, e isso eu acho que faz parte da natureza do homem, mas a gente também não tem olho hoje para agradecer, para olhar para as coisas que a gente já conquistou. A gente está sempre com o olho lá na frente. Eu queria isso, eu queria fazer isso, eu queria que a minha vida fosse outra. E você nunca olha o que você já tem, o que você já conquistou, o que já faz parte da sua realidade. Porque, gente, é aquilo que a gente sempre fala. O passado não existe. Ele já foi, ele tá lá atrás. Então não adianta você ficar choramingando o que já rolou. E o futuro não existe. O futuro, ele tá no emaranhado de probabilidades. A cada resposta, a cada atitude que você toma, você gera uma nova probabilidade de futuro. Então não existe nada concreto nesse processo. A única coisa de concreta que existe é o presente. É o que você tem hoje. São as atitudes que você está realizando nesse momento. Então, isso que você está fazendo hoje é o que vai configurar o seu resultado de amanhã. Não só pela questão mental, da vibração, da sintonia, mas também porque quem planta vento colhe tempestade, né? Aquele ditado que os antigos já diziam. Então, não tem como você plantar uma coisa e querer colher outra. Se eu tô plantando chuchu, lá na frente eu vou colher chuchu. Se eu tô plantando banana, lá na frente eu vou colher banana. Então, é utópico a gente ficar achando que eu vou fazer uma coisa e eu vou ter outra. Eu reclamo o dia inteiro, eu tô num processo de tristeza diária, e aí lá na frente eu quero um dia feliz, que esse dia surja, que esse dia renasça. Mesma questão... eu ouvi isso até num vídeo do Haroldo falando a respeito da morte, né? Que a gente tem a ilusão que quando a vida acaba, você foi terrível aqui nesse plano, né? Você xingou todo mundo, você fez tudo que você queria, você foi a pior pessoa do mundo. Aí você acha que com a varinha do Harry Potter, você vai morrer e lá do outro lado você vai ser um espírito completamente puro e evoluído, que as coisas vão ser mais simples. Cara, não vão. Não vão. Lá do outro lado é uma extensão da vida que a gente leva aqui. Então não adianta achar que as coisas... E o pior, lá acho que é tudo potencializado ainda mais, né? Porque você tem uma dimensão a mais agregada aí nesse processo de vivência. Então tudo se expande. E aí o que você está expandindo hoje? Né? Acho que vale essa reflexão. Então a questão dos desejos, ela é uma coisa que ela tem que ser trabalhada, ela tem que ser entendida, ela tem que ser processada. Ela, por um lado, é importante para o nosso processo de evolução dentro da matéria, porque é através dessas experiências que a gente se renova e se refaz dentro desses processos, mas os desejos, eles devem ser observados de uma forma racional, né? Eles devem ter esse cuidado. E aí a terceira verdade do Dhammapada vai falar sobre esse processo aí de reencarnação, que ele pode, esse sofrimento inerente do processo de reencarnação que faz parte da nossa experiência material aqui na Terra, ele pode ser vencido, ele pode ser amenizado através aí da obtenção do que eles chamam, os budistas chamam de nirvana.
Eu vou falar no meu entendimento, não tenho conhecimento da doutrina budista, mas traduzindo, ao meu ver, né, a gente consegue amenizar os processos de sofrimento no nosso dia a dia, os desafios que a gente vive, que a gente enfrenta, através do processo de evolução consciencial. Né? Quando eu me esforço para evoluir a minha mente, quando eu me esforço para enxergar as coisas por uma outra ótica, quando eu passo a exercitar a gratidão, eu estou alcançando uma parcela desse nirvana, eu estou evoluindo a minha consciência de alguma forma. Quando eu estou perdoando, quando eu estou trabalhando os relacionamentos que eu estou vivendo de uma forma positiva, quando eu estou pensando antes de fazer aquela reação que eu já faço toda vez, isso é um processo de evolução. Você está olhando para dentro, você está se analisando, você está praticando o autoconhecimento, a autorreforma, e você está refazendo as suas respostas, né? Você está modificando o seu presente. Quando eu recebo um insulto, quando eu recebo uma situação negativa no meu dia e eu respondo aquela situação de uma forma negativa, eu estou gerando uma situação negativa para mim mesma, não para a pessoa, a situação a qual eu estou respondendo. E eu acho que isso vale para tudo. Então, quando você se dedica ao processo de autoconhecimento e de autorreforma e aplica isso na prática, você está gerando um benefício para você mesmo. Você está evoluindo a sua consciência, você está passando a lidar com as situações de uma forma diferente. Porque, gente, é fato e não adianta a gente mistificar esse processo. Não existe alguém que vai chegar e vai mudar a sua vida do dia para a noite. Não existe um líder religioso que vai mudar a sociedade, um líder político que vai mudar a sociedade, ou alguém mágico que vai mudar a sua vida, um psicólogo, um padre, um pastor. Não existe. Quem muda a nossa vida, quem reconfigura as nossas respostas somos nós, através de novas atitudes, através de novos pensamentos, através de novas formas de encarar o nosso cotidiano. E isso a gente só consegue fazer com esforço e dedicação. É como a gente ia lá na escola e tinha que todo dia estudar, rever a mesma matéria, fazer exercício, para você aprender aquela matéria. Né? E o processo de autorreforma é a mesma coisa. Todo dia você tem que estar lá, lendo, vendo e tentando, de uma forma primitiva, nem que for, pacientemente aplicar o perdão. Você tem que ficar escutando caraminhola e você tem que falar, bom, como é que eu vou reagir para isso? Se eu reagir de uma forma negativa, quem vai ser tocado por isso sou eu. Então, não vale a pena. Então, vamos passar para a próxima. Né? É a forma que a gente escolhe. A gente escolhe 24 horas por dia, a cada segundo, o que a gente vai falar, o que a gente vai pensar, como a gente vai agir, o que a gente vai comer, o que a gente não vai fazer. Então, acho que o Nirvana, ele é esse processo de expansão consciencial e a gente consegue sim melhorar a vida, o nosso cotidiano, aprimorar a nossa caminhada, se a gente se dedicar a esse processo de autoconsciência e mais do que ler, ver ou ir atrás desse tipo de conteúdo, é praticar aquilo que a gente já sabe. Porque eu acredito que todos aqui que se interessam pelos conteúdos do Saber Pleno conhecem os ensinamentos de Jesus, tudo aquilo que ele deixou na Bíblia e que aí o Kardec veio dentro da doutrina espírita observar e reescrever aí, repassar os ensinamentos de Jesus sob a luz da doutrina espírita e o que também é tratado em centros de Umbanda, nas igrejas evangélicas. A gente já sabe todos os ensinamentos de Jesus. O que a gente deve, a questão do amor ao próximo, o amor a nós mesmos, o amor ao nosso corpo, ao nosso espírito, a prática da caridade, não no sentido só de dar dinheiro ou de dar alguma coisa para alguém, mas a forma que você age com o outro, como você pratica as suas respostas no dia a dia, isso também tá atrelado ao outro. Então, cara, a gente já tem o caminho, a gente sabe o que a gente precisa fazer. Só que a gente tem preguiça, é difícil,
né? Você tem que deixar de ser aquilo que você anda praticando há tantos anos aí de caminhada. Mas é necessário. E hoje, mais do que nunca, essa nova proposta pós-transição planetária, esse novo momento que a gente está vivendo, ele pede isso para nós, né? Observem as suas estruturas que já foram quebradas, as coisas que já não servem mais, e refaça esse caminho de uma forma positiva. E aí aquele último ponto da quarta e última verdade de Buda, que fala que o Nirvana, né, aqui falando sobre a questão da evolução consciencial, ela pode ser alcançada seguindo os seguintes ensinamentos, os seguintes pontos: moralidade, meditação e compreensão intuitiva. Você quer mais do que isso? Né? Todos os ensinamentos de Jesus estão aqui. Buda já falava a respeito disso. Mais um representante do alto, né? Das esferas divinas, trazendo uma mensagem para nós. Ou seja, eu consigo evoluir a minha consciência, eu consigo melhorar a minha vida se eu seguir a questão da boa conduta. E aí a gente não está falando de moralidade pobre, a moralidade das esferas aí, a ética dos homens. A gente está falando da ética de Deus, a moralidade que envolve a questão do alto, né? Então aqui ele até, na parte que ele descreve a quarta verdade, ele fala o que está falando, né, essa moralidade. É a palavra correta, é a ação correta, é o meio de vida correto, é o esforço mental correto de eu agir, de eu pensar de forma correta. É a atenção, eu estar focado no meu presente, eu estar realizando as coisas aqui no hoje de uma forma correta. A concentração correta, o pensamento correto e a correta compreensão, ou seja, visão interior e sabedoria. É difícil, né? O que é correto? Mas lá no fundo do nosso coração, a gente sabe o que é. Esses grandes avatares vieram e colocaram pra gente o caminho que a gente pode seguir para ter uma boa vida, né? Quando ele fala aqui do processo de meditação, não é só você ficar lá no Om, não. Meditação, oração. Meditação é muito parecido com a questão da oração, que também é muito parecido com o fato de você se recolher, você internalizar, silenciar os seus pensamentos, se conectar com a sua fonte divina, com as coisas que você acredita e refletir a respeito das suas ações, da sua vida, das suas respostas, viver o momento presente, prestar atenção na sua respiração, no seu corpo, sentir a energia daquele momento, né? Então isso é meditação também. E a questão aí que ele coloca da compreensão intuitiva, ele já falou lá. O que é a compreensão intuitiva? É o pensamento correto, é a atenção correta, né? O que é o pensamento correto? É o pensamento que não está voltado às coisas negativas. De nada adianta eu ficar sintonizando com conteúdos ruins, com reclamações, com sarcasmo, com brigas. Isso não vai me gerar nada de positivo. Então, mais uma vez, a gente escolhe 24 horas por dia, a cada momento a gente está escolhendo e os meus resultados são fruto dessas escolhas que eu faço ao longo da minha vida. Bom, gente, depois dessa maravilhosa introdução, que são 7 páginas, 10 páginas de introdução, que ele explica as 4 verdades e dá uma aprofundada muito maior aqui do que eu falei. Ele entra depois da questão dos versos, né, do Caminho da Lei e os outros demais versos aí do Dhammapada. Só a introdução desse livro, que são as 10 páginas, que a gente resumiu, muito bem resumido aqui, né, porque foi muito rápido, já vale. É um conteúdo para você ficar estudando um ano, porque você não é só ler, é você compreender o que está escrito, é você internalizar essas verdades. Acho que
Cara, isso daqui é uma excelente fonte para um grupo de estudos para a gente aprofundar mais a respeito desses temas, porque a cada ponto, a cada uma dessas verdades dá para a gente destrinchar uma série de conteúdos, e a cada ponto pertencente a cada uma dessas verdades dá para a gente destrinchar mais uma série de outras coisas. E principalmente praticando isso, eu duvido, né? Nem tudo isso, porque eu acho que nessa vida a gente vai conseguir praticar tudo isso, mas nem que for um terço de todos esses ensinamentos, o poder que a gente consegue para alcançar uma evolução melhor, uma vida melhor, uma atitude melhor. Então, sintetizando tudo isso que a gente falou aqui hoje, aproveita esse momento de revisão interior, aproveita essas energias para você rever suas estruturas, você rever os seus valores, rever seus hábitos, principalmente. O que não serve mais, ressignifica, coloca para uma outra aplicação. O que vale, o que ainda é bom e reverbera dentro de forma positiva dentro do seu espírito, acolhe, põe para dentro, abraça, agradece. E é um pouquinho de cada vez. Você não vai mudar do dia para noite. Se tem hábitos que hoje você tem, que você não quer mais, vai soltando eles lá no seu diário, vai escrevendo sobre a dificuldade, sobre esses hábitos. Tenta enumerar coisas, atitudes, ações que você pode fazer para reformular esses hábitos. Como diz o sábio Divaldo Franco, quem não tem bom tem maus hábitos. Então a gente substitui um mau hábito com um bom hábito, né? Tem gente, por exemplo, que tenta parar de fumar e toda vez que sente vontade de fumar, chupa uma balinha. Ou então mastiga um cravo, sei lá, cada um tem os seus métodos. É a mesma coisa com os hábitos, né? Eu tenho um hábito de reclamar, comecei a falar a reclamação, respira, para e fala uma outra coisa que seja melhor, uma outra coisa positiva, faça um agradecimento. Eu ia reclamar daquilo, mas ao invés de reclamar daquilo, eu vou agradecer pela outra coisa que me aconteceu. Olha que bacana. Então, entra nesse processo, faz a sua análise, faz o seu processo de autorreforma, aproveita aí esses conteúdos que estão disponíveis pra gente, para ajudar a gente a fazer um processo de um diário, conhecer coisas novas. Não é pela religião, não é por nada, mas isso é uma coisa, já venho falando aqui, que a gente tem que quebrar, tá? Estudo, espiritualidade é uma coisa que não tem nada a ver com religião. Religiosidade é uma coisa, espiritualidade é outra. E a espiritualidade, ela tá muito mais atrelada com a forma que você lida com as coisas do seu dia a dia, com que as crenças que você tem, no sentido religioso, com a religião que você segue, tá? Então, aproveita esse ensinamento, acho que vale muito a pena. A gente ainda vai fazer um grupo de estudos aí para tratar desses temas. E é isso, gente. Eu até revi aqui, trouxe alguns escritos e ensinamentos que a gente, umas mensagens que tinham sido canalizadas no começo do ano e que falavam a respeito disso, mas isso daqui nada mais é do que um reforço de tudo que a gente já tratou aqui. Então, vamos lá, vamos continuar aí nessa caminhada. Eu acho que a gente, ao final, essa colheita vai ser muito produtiva. Então, se você já começou, continue. Se você ainda não começou, comece agora. Não deixe para depois, porque o tempo tá passando muito rápido e vai passar cada vez mais. Tá, gente? Bom, eu espero de coração que vocês tenham gostado da live hoje. Agradeço a todas as pessoas que entraram, que participaram, mandaram um tchauzinho aí. Enfim, se você gostou desse vídeo, você viu, seja na live ou depois no nosso canal do YouTube, gostou, compartilha com as pessoas que você conhece, convida elas também, mais do que compartilhar, convida as pessoas a fazer esse processo reflexivo junto com você, a adentrar nesse universo interior para conseguir reformular bases, mudar hábitos e fazer essa transformação mental, espiritual e emocional, porque isso é muito importante para todos nós que estamos entrando aí nessa nova era, tá bom? Gente, vou fazer a propagandinha aqui, entra lá no nosso blog saberpleno.com.
Se você ainda tá assistindo o vídeo, não segue o nosso Instagram, vai lá no nosso Instagram, segue a gente, Saber Pleno, tá? Quer dividir alguma coisa, quer sugerir um tema, dúvidas, questionamentos, problemas, Giovana, tô aqui, escreve para mim, giovanasapienza.sp@gmail.com. E é isso. Em breve teremos uma nova live, eu aviso para vocês quando a gente for fazer, mas também se você não conseguir acompanhar pelo Insta, não tem problema, tá tudo lá no nosso canal do YouTube, tá bom? É só jogar lá, Giovana Sapienza, que você vai me encontrar. Gente, que esse final da semana aí seja iluminado para vocês, que vocês possam aproveitar todas essas energias, fazer esse processo de reforma interior e colher esses frutos, né? Mais do que só fazer também, colher os frutos de tudo isso. E vamos com fé, mesmo que esteja um momento difícil. Não deixe de fazer, não deixe de se dedicar para você, se acolha com amor e com carinho, perceba as suas limitações, aceite-as, tá? E busque uma nova forma de reação, tá? Eu espero de coração que vocês tenham gostado e que esse vídeo tenha ajudado de alguma forma para vocês, tá?